Olá, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre geografia física no conteúdo bacias hidrográficas e também sobre a água, que é um assunto muito cobrado no Enem, nos vestibulares e muito comentado atualmente, porque tem isso, será que a Terceira Guerra Mundial vai ser por falta de água? Sempre tem esse questionamento nas aulas de geografia, e será mesmo? A primeira consciência que temos que ter ao falar sobre água é se ela é um recurso renovável ou não. Mas o que é recurso renovável? Vamos supor, vamos pegar o ciclo da água como exemplo. Esse ciclo ele consegue produzir mais água do que a gente consome, então ele é um ciclo renovável. Porém, a abundância da água é falsa, com o aumento demográfico, com o excesso de consumo, porque nós, população, consumimos muita água, muito mais do que precisamos, muitas vezes em excesso. E faz com que esse ciclo ele não seja renovável, não está dando conta de repor essa água. Muita gente pensa que só os seres humanos utilizam muita água, mas não, 69% da água é utilizada na agricultura, aí o resto dos porcentos é dividido em indústria e fica uma parte tipo 10% para os domésticos e é muito pouco em comparação ao gasto que tem com agricultura, com indústria, mas tudo isso faz muita diferença, principalmente aquela torneira que a gente deixa e esquece na hora de escovar o dente sem fechar, faz muita diferença. Para termos noção, existe um conceito chamado água virtual, que é aquela água utilizada em todo o processo, até para o gado comer, para beber água, para alimentar, para criar ração, para vender, e todo esse processo gasta água. E esse processo chama água virtual. Agora imagina na agropecuária. O boi ele tem que comer, ele tem que beber água, a ração é feita com água, ou sei lá, a grama tem que crescer, precisa de água. Aí a indústria que está produzindo essa carne, ela vai estar gastando água nesse processo, o transporte está gastando água, tudo gasta água, ou seja, é um gasto imensurável. Um conceito muito importante é sobre as águas fronteiriças. Um exemplo é o Mar Morto, que ele localiza entre Jordânia e Israel. Ele é um mar interiorano, ele é um mar que fica dentro do continente e ele é alimentado pelo Rio Jordão. Israel utiliza as águas desse mar para praticar agricultura moderna no seu território, mas é uma área de conflito, conflito pra caramba, e é muita treta lá. Muito difícil mesmo. Outro exemplo é o Mar de Aral, porque com a tragédia do Mar de Aral, no governo soviético, eles desviaram o curso de dois afluentes muito importantes, o Amudária e o Siridária, para irrigar sua plantação de algodão, para fazer uniforme para os soldados. E ocorreu, o mar secou, ficou só sal, e o sal é ruim para o solo, porque faz com que ocorra a salinização, tornando o solo totalmente infértil, e o vento ele leva esse sal para outras áreas, ou seja, as florestas em volta ficaram totalmente prejudicadas, prejudicou também a indústria pesqueira, porque é o que aquela região pratica, que sobrevive, ou seja, a população ficou totalmente arrasada. E com o passar do tempo, os casos de câncer aumentaram em número muito grande, porque salinização, causa muitos problemas e principalmente câncer, indústria pesqueira, essas coisas todas, muita coisa mesmo. Ou seja, uma completa tragédia. Enfim, eu acho que esses são os pontos principais na questão água. E vamos falar um pouco sobre bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? É aquela área drenada por um rio principal e seus principais tributários, seus principais afluentes. E tem alguns conceitos, algumas características que é muito importante saber. Uma das primeiras, eu acho que muito importante, que é muito cobrado em questões, é sobre os divisores de água. Mas o que é o divisor de água? É aquele ponto no relevo mais alto onde que ele divide uma bacia de outra bacia. As bacias hidrográficas também podem ser chamadas de rede hidrográfica, porque rede hidrográfica engloba tudo. Engloba rio, córrego, o que está dentro dessa bacia, o que os principais afluentes. Também um conceito importante é a nascente, que é onde o rio nasce. O leito do rio é onde que o rio percorre, o caminho que o rio faz. O curso do rio é dividido em três, que a gente fala curso superior, que é onde engloba a nascente, onde que tem maiores altitudes, onde ocorre na maioria das vezes as cachoeiras, por causa dessas maiores altitudes. Tem também o curso médio, que é muito bom para navegação, porque o relevo já é mais plano, mas o rio ainda continua rápido, só que ele vai perdendo a velocidade. E o curso inferior
é onde ocorre mais a depositação. Aí nesse curso inferior ocorrem as foz, que é a maneira de como o rio deságua. Ela pode ser em delta ou em estuário. Em delta ele é muito bom para agricultura, porque o rio vai criando tipo ramificações e vão depositando sedimentos, muito bom para agricultura, que torna o solo fértil. E a foz em estuário é quando ela é um caminho assim muito grande que já joga diretamente para onde que vai ocorrer essa drenagem. Muito importante também para navegação. As áreas de confluência é onde ocorre o encontro dos rios, ou de que você está falando sobre bacias hidrográficas. Os meandros é a curva onde as curvas que o rio faz. Meandros é curvas. Tem também a margem, que a gente é muito bom nas questões, caiu isso na minha prova, margem direita e margem esquerda. E como que a gente sabe qual que é a margem direita e qual que é a esquerda? Você fica de frente para a foz ou ir de costas para a nascente. Tipo, a foz está aqui e a nascente está aqui. Você fala margem direita, margem esquerda. Temos também a mata ciliar, a mata de topo. A mata ciliar é muito importante para evitar o assoreamento dos rios. E muitas vezes, em áreas urbanas, quando essa área ela é ocupada e é retirada, essa mata ciliar, ocorre inundações, enchentes, muita treta. Tem também a mata de topo, que é importante para preservar a nascente do rio e, obviamente, suas águas, o seu curso inteiro, né? Que é muito importante também, tem que ser preservadas essas duas matas, porque senão acaba o rio, aí ocorre tragédias igual aconteceu no Mar de Aral, muita treta. Os regimes, eles indicam como que os rios dessa bacia eles são abastecidos, que podem ser de 3 tipos. Podem ser pluviais, o abastecimento ser por meio das chuvas, dependendo do clima do território, mediterrâneo, tropical, ou sei lá o que, tanto faz. O nival, que é pelo derretimento da neve que esse rio é abastecido, a neve está derretendo, aí a água vai para o abastecimento desse rio, ou pode ser misto, por regime pluvial e regime nival, tanto faz, pode ter os dois, que um exemplo é o Amazonas, que eu vou falar mais pra frente, que ele tem os dois regimes, nival e pluvial. O conceito de drenagens é sobre como o rio principal ele lança suas águas, e ela pode ser de 4 tipos. A endorreica é quando o rio lança as suas águas em um mar interiorano, o mar dentro do continente, igual eu falei, que o Rio Jordão alimenta o Mar Morto, ele faz uma drenagem endorreica. Tem a exorreica, quando esse rio lança um mar aberto, um Pacífico, Atlântico, Índico, sei lá. E a criptorreica, quando o solo ele é poroso, então esse rio ele vem e infiltra dentro do solo, abastece grutas, abastece cavernas, essas coisas. Tem a reica, quando o rio ele acaba, vamos supor, tá vindo, aí o rio acaba em época de estiagem, e em época de seca ele não tem como ser alimentado, então ele vai lá e some. Aí depois pode voltar com as chuvas e tudo. Vamos falar um pouco então sobre as bacias hidrográficas do nosso território brasileiro e suas características. Bom, o primeiro que nós temos que saber é que os rios eles são muito caudalosos, Caudaloso é o quê? É um rio extenso. Eles são perenes, a maioria deles são perenes, e aqueles que eles não secam. Eles não têm drenagem arreica, eles não secam em período de seca. É muito volumoso, com muita água. A maioria das drenagens são exorreicas, ou seja, para o oceano. E a maioria das foz são em estuário, ou seja, foz em delta é muito restrito. O escoamento dos nossos rios é sobre um relevo de depressões, planaltos, muito importante para hidrelétrica, geração de energia. Os regimes eles são pluviais, nivais, que eu vou falar um pouco sobre a bacia do Amazonas, e vocês vão ver que o Amazonas é um rio que tem regime misto, nival e pluvial, como eu falei também quando eu citei. Nosso território não tem muito lago por causa da formação geológica e faz com que não tenha muito lago. E como eu falei também, não tem muita ocorrência em foz em delta, restrita apenas na Parnaíba e Paraíba do Sul. Enfim, vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas brasileiras, suas divisões, suas características, seus principais rios. Eles são divididas em 6 principais. Eu vou começar falando da bacia amazônica, que é muito grande, ela abrange boa parte do nosso território, 7 estados, dentre eles Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Amapá. Olha só, estado pra caramba, muito território mesmo. E o seu principal rio é o rio Amazonas.
ele atravessa um relevo de planície no nosso território. É muito importante para a navegação, integração dos territórios desse local. Populações ribeirinhas utilizam como meio de transporte. Só que os afluentes, eles atravessam umas áreas de relevo, de depressão, ou seja, muito importante para as hidrelétricas, para geração de energia. Ele é o mais longo e o mais volumoso rio do mundo, gente. Vocês têm noção do que é isso? Muito grande mesmo. Ele é abastecido por um regime nival, por causa dos Andes. Ele nasce no Peru, ou seja, com o derretimento da neve dos Andes, abastece o rio. E regime pluvial no nosso território, essas coisas. Ele é muito grande, por quê? Porque os afluentes do norte, eles são abastecidos por o regime equatorial pluvial, ou seja, chuva o ano inteiro, e não deixa fazer com que esse rio seque. Já os do sul é mais um regime tropical, ou seja, verão chuvoso e inverno seco. Só que nesse inverno o rio não seca, porque tem esses rios do norte, dessa margem esquerda. Então o rio é gigante, gente, muito grande mesmo, ele é o mais volumoso do mundo. A margem esquerda, como eu falei, ela apresenta mais um terreno cristalino, que não solta tanto sedimento, então faz o rio ser escuro. Um exemplo é o Rio Negro. E quando fala Rio Negro e Solimões, Solimões é o nome que se dá para o Amazonas antes de Manaus. Então, esse rio Solimões e os afluentes do sul, ele atravessa mais um terreno sedimentar, com que faz com que esse rio carregue sedimentos e transforma ele em uma cor mais barrosa, fica mais barroso o rio. E o encontro do Rio Negro e Solimões é justamente esse Rio Negro do norte com esse Solimões, que é o Amazonas antes de Manaus. O encontro dele chama Rio Negro e Solimões, é muito famoso. Esse rio, ele deságua na ilha de Marajós e acho que é isso, é o maior do mundo, principal, muito cheio o ano inteiro por causa dessa margem esquerda, dessa margem direita. É isso. A bacia amazônica, como eu falei, ela é grande pra caramba. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ou seja, muito grande mesmo. Ela tem um gigantesco potencial hidrelétrico, porque, como eu falei, os afluentes, eles atravessam uma área de depressão, de planaltos, ou seja, isso contribui para gerar energia, para geração de energia, ou seja, se é o maior potencial hidrelétrico dentro do nosso território, por que não coloca todas as hidrelétricas lá? Porque vamos pensar, o Amazonas, ele tá longe pra caramba do centro-sul, do centro mesmo, do coração do país. Agora, imagina se o gasto que seria para transportar essa energia pra cá. Seria um gasto imenso e não compensa, vamos falar assim. Mas existem hidrelétricas nessa região. Uma delas fica no Rio Madeira, que é a hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio. Outra fica no Rio Xingu, que está construindo ainda, que tem para ser o maior potencial hidrelétrico do Brasil, que é a hidrelétrica de Belo Monte. E no Rio Tumã tem a hidrelétrica da Bobina, que é, gente, uma vergonha nacional, porque no período da ditadura eles queriam construir uma hidrelétrica lá, aí em vez deles tirarem a floresta, eles não queriam tirar a floresta, eles não queriam desmatar, não queriam prejudicar esse meio ambiente, só que, gente, eles fizeram um reservatório, porque para fazer uma hidrelétrica tem que fazer um reservatório de água, essas coisas. Eles colocaram água em cima da floresta, eles inundaram essa floresta. E quando a composição da folha dessas florestas fez com que a água ficasse ácida, ou seja, imprópria para o consumo. Gente, uma vergonha, gastou milhares de dinheiro, meu Deus, para ser esse lixo que foi pra fazer com que a água fique ácida. Gente, será que eles não pensaram nisso? Eu fico imaginando na minha cabeça, matutando. Muita burrice pra uma pessoa só. Enfim, não vem ao nosso foco. Acho que esse é o principal da bacia amazônica. E ela é bem importante porque ela é a maior do mundo. Simplesmente isso, né, babes? O aquífero Alter do Chão é bem cobrado atualmente
nas provas de vestibulares, enfim, essas coisas. Ele está presente em 3 territórios brasileiros, que é o Amazonas, o Pará e o Amapá. Ele tem o dobro de água potável do aquífero Guarani, ou seja, tem que preservar esse aquífero, tem que ser muito importante. E como ele está presente nesses 3 territórios, tem que fazer uma gestão ambiental muito foda para não prejudicar esse aquífero, porque ele é composto de rocha sedimentar, que é porosa. Ou seja, a poluição de indústria, a poluição da água, infiltra no solo e contamina esse aquífero, obviamente. A Bacia do São Francisco também é muito importante no nosso território. Ela abrange 7 unidades da federação, bem extensa também, dentre elas Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Ela engloba diversos biomas, dentre eles a Caatinga, no Nordeste baiano, Mata Atlântica, o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra. Serra da Canastra engloba esse tipo de bioma, o Cerrado em Minas Gerais e no sudoeste baiano também. Ela tem um grande potencial hidroenergético e tem várias indústrias presentes nessa bacia, como Três Marias, Mochotó, Falapons, Itaparica, Xingó e aquela famosa Sobradinho, acho que é a mais famosa. Tem até aquela composição que chama Sobradinho. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, enfim, essa música que foi inspirada na construção de Sobradinho, onde que com a construção dessa usina, para construir uma usina tem que inundar uma parte, fazer um grande reservatório de água. E inundou, causou um desastre muito grande na Bahia, onde na música até fala adeus, Remanso, Casa Nova, Santo Sépio, Arcado, Sobradinho, adeus, tipo, tudo foi inundado para construir essa Bahia, um desastre, tipo, ambiental e cultural também, porque vários moradores, né, tiveram que mudar. Nossa, muita treta, sério, bem triste também, que foi inspiração para a música. O principal rio dessa bacia é o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre Distrito Federal, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. E ele é o maior rio genuinamente brasileiro. Por quê? Ele nasce em território brasileiro e deságua em território brasileiro. E ele é bem grande também, né? Ele recebe águas da região centro-oeste, por isso que ele é um rio perene. Ele não seca, mesmo com aquela seca no sertão nordestino. É um rio caudaloso, ele percorre a direção sul-norte e ele tem vários nomes que a gente pode chamar esse rio e que costuma também cair nas provas, que é Velho Chico, Rio dos Currais, Rio da Unidade, Rio da Integração, Nilo Brasileiro, Rio de Alpara, não, muitos nomes mesmo. Cada um também tem um contexto histórico, contexto ideológico, várias coisas. Vários projetos e obras estão presentes no Rio São Francisco, dentre eles o projeto de irrigação, que vai beneficiar cidades vizinhas, Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, que vai beneficiar a criação de peixes, o cultivo de frutas, essas coisas, na irrigação por gotejamento, só que tem vários malefícios. Vai aumentar o uso de agrotóxicos, vai prejudicar o solo, vai salinizar o solo, vários malefícios mesmo. E também a transposição das águas do Rio São Francisco, que não vai mudar o curso original do rio, mas vai que pegar essa água e levar para outro lugar. Vai bombear essas águas do Rio São Francisco para rio intermitentes vizinhos, e na cidade nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E tem vários pontos positivos, pontos negativos, críticas. Um dos pontos positivos vai beneficiar os projetos de irrigação que eu falei, vai aumentar o abastecimento para nós, seres humanos, para os animais, essas coisas. Vai aumentar também a possibilidade de indústrias, porque a indústria precisa de água, né, obviamente. E os pontos negativos é que o impacto vai ser direto no bioma da região, que é a Caatinga, e vai ser muito difícil recuperar as matas de topo, as matas ciliares, porque vai destruir para fazer essa transposição e vai ser difícil recuperar de novo. E tem que implantar também o saneamento básico em todas essas regiões, porque se um rio ficar poluído, os outros também vão, sabe? Então tem que tomar cuidado para não poluir tudo. A crítica é que a água vai custar muito caro,
por causa que vai pegar a água que estava descendo aqui, vai ter que bombear ela para o outro lado, ou seja, para o agricultor, para quem for usar essa água, vai chegar um custo muito caro para eles e o povo já é pobre, então uma água cara não é viável ter uma redução significativa da água a jusante em direção à foz. Em Bahia, Sergipe, Alagoas, e vai ocorrer também a salinização da foz, porque tá chegando menos água, então vai ter mais sal. Nossa, aí, aí fica o levante, né? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Os pontos positivos, os pontos negativos, qual que vai esperar qual? A bacia do Tocantins-Araguaia, ela fica bem do ladinho, assim, da bacia amazônica. Nessa bacia, ela possui o maior potencial hidroenergético instalado, totalmente brasileiro, porque tem outra usina que eu vou falar mais à frente, que ela é dividida com o Paraguai, que não é totalmente brasileira, mas enfim, a usina de Tucuruí, ela é totalmente brasileira e é o maior potencial hidroenergético que a gente tem no nosso território. Ela fica no Pará, no porto de Itaqui. E por que ela foi construída? Nessa região existe o projeto Grande Carajás, é um projeto de mineração. Então, com a criação dessa usina, incentiva as indústrias metalúrgicas a ocupar essa região com subsídios, porque é óbvio, né? Gerando energia lá fica muito mais barato e tal. E existe uma Serra do Oriximina, no Pará também, que ocorre a extração de bauxita, tem o Rio Trombetas, bem importante também nessa área, que, ou seja, as indústrias metalúrgicas vão para lá, já tem essa serra, já tem essa indústria, muito subsídio, né? Muito bom. Os principais rios são os rios Tocantins e o rio Araguaia. Eles se juntam no estado de Tocantins, eles nascem no centro-oeste e o importante saber também que existe um Pantanal do Araguaia, que é uma ilha fluvial, a Ilha do Bananal, bem importante também. Então, o que a gente tem que saber dessa bacia é que nela está presente, até agora, né, a maior usina hidroenergética do Brasil, que é a usina de Tucuruí. A Bacia do Paraguai, ela engloba 2 estados apenas, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ela é muito importante para navegação. Por quê? Porque ela é uma área totalmente plana, tanto é que a gente chama Pantanal Mato Grossense. Pantanal é uma área totalmente plana e tem destaque para o porto de Corumbá, localizado no Mato Grosso do Sul, e ocorre o transporte de ferro e manganês, que é explorado no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul também. Ela é muito importante para o transporte, para uma área totalmente plana, essas coisas. A Bacia do Paraná é muito importante para o Brasil, para o território brasileiro. Ela engloba 7 unidades da federação, dentre elas Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina. Ela fica no Centro-Sul. Ela está presente nela o maior potencial hidroenergético instalado, por isso que eu falei que ela é muito importante também. O Rio Paraná e seus afluentes atravessam uma área de relevo planáltico. Ele é um rio perene, rio caudaloso, por isso que é próprio para a instalação de usinas hidrelétricas. A usina de Itaipu, que é a usina com maior potencial hidroenergético instalado. Só que quando eu falei na bacia do Tocantins-Araguaia, ela não é totalmente brasileira. Ela é dividida entre Brasil e Paraguai, pertence a esses 2 países. Ela é a segunda maior usina do mundo, que perde apenas para uma instalada na China, eu acho. E são vários fatores que influenciam essa usina ser de grande porte, assim, que são fatores econômicos, porque o Centro-Sul é uma área com maior crescimento demográfico, é uma área que tem uma grande população, ou seja, a gente precisa utilizar energia, então por isso que ela é instalada tão próximo daqui. Porque quando eu falei também com bacia amazônica, porque nós somos praticamente o centro do Brasil, então seria um gasto danado trazer a energia produzida lá para a nossa área, então ela fica próximo de nós, próximo do coração do Brasil, no Centro-Sul. Tem muitas indústrias presentes na nossa área, no Centro-Sul, ou seja, mais um ponto viável para a construção dessa indústria, né? Ela tem grande produção agropecuária também, por isso. E o fator natural é, como eu falei, o rio e os seus afluentes, ele atravessa uma área de relevo planáltico e isso ajuda na construção de usinas hidrelétricas. Dentro dessa bacia do Paraná, é importante falar da hidrovia Tietê-Paraná, onde ela é muito importante para a integração do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e para escoamento de produção das mercadorias, enfim, bem importante também.
Enfim, existe também a bacia Platina, que engloba as bacias do nosso território do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Ela está presente numa região muito desenvolvida e que tem muita demografia, muita população. Ela é muito importante para a integração para o Mercosul, comunicação, transporte, essas coisas. Os rios, eles se juntam na Argentina e formam o Rio do Prata, por isso Bacia Platina, e a nascente dos principais rios estão no Brasil, por isso que é muito importante também as nossas bacias, para essa bacia em si completa, e tem que ter obras, tem que ter leis que cuidem dessa bacia, porque é um território bem grande que abrange, né? Ou seja, muito importante também. Para encerrar nosso vídeo de bacias hidrográficas, eu vou falar do nosso tão comentado aquífero Guarani, que é a maior reserva subterrânea de água da América do Sul. Ele engloba 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele está presente em uma área de grande demografia, muita população, muito índice demográfico, enfim. E isso gera pontos negativos, porque muita população, muita poluição. As indústrias estão bem presentes nesse território, ou seja, indústria tem risco de contaminação pelos dejetos que solta, enfim. Os lixões são presentes nessa área, infelizmente, e que gera chorume, que infiltra no solo, contamina esse aquífero. Tem muita agricultura, então intenso uso de agrotóxicos, que também filtra no solo e contamina esse aquífero. E ele é composto por 2 rochas, o arenito e o basáltico. O arenito, ele vem desde a era paleozoica, na bacia paranaica, e é uma rocha sedimentar, então ela é porosa e ocorre maior risco de contaminação, infiltração, enfim. E também tem o basalto. O basalto é da era mesozoica, no derramamento basáltico, e ele é um tipo de proteção, porque ele envolve o arenito, e como ele é uma rocha cristalina, ele não deixa essa poluição infiltrar. Então ele é tipo uma camada de proteção. Só que tem que existir o arenito, porque é um meio de recarga, é um meio da água potável, a água boa, infiltrar nesse solo e aumentar o aquífero, reabastecer o aquífero, essas coisas. Ele é muito importante, mas com esse risco de contaminação, ele está em alerta, ele tem um meio de alertar a população e falar, o aquífero vai acabar, a água boa do subsolo vai acabar. Então, temos que tomar cuidado em tudo, principalmente indústrias, agricultura, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham aprendido um pouco sobre as bacias, recursos hídricos, essas coisas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de assistir os anteriores e os próximos. Também não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada!